Sabe, a história do pensamento é cheia de ironias, né? Mas poucas mesmo, são tão gigantescas quanto a que a gente vai mergulhar agora. Era exatamente assim, com essas palavras, que a galera da época descrevia o filósofo do século III Porfírio, sem meio termo. Então, aqui vem o grande paradoxo. Como é que pode um pagão declarado, um homem que escreveu uma obra de, pasmem, 15 volumes criticando os cristãos, acabar sendo o autor de um texto fundamental para a educação cristã por mais de 1000 anos? Parece não fazer sentido, né? Bom, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, o primeiro passo é óbvio. Precisamos conhecer o homem por trás da obra. Quem, afinal, era Porfírio? A vida dele foi uma verdadeira peregrinação intelectual. Ele passou pelos maiores centros de saber do mundo antigo, de Alexandria a Atenas, até chegar em Roma. Imagina só, ele estava ali, no epicentro do conhecimento, bebendo de todas as fontes possíveis. E Porfírio não era só um aluno, sabe? Ele era mais como um maestro, tentando fazer com que as grandes orquestras do pensamento grego, platonismo, aristotelismo, estoicismo e pitagorismo, tocassem em harmonia. Ele queria conectar tudo. E é nesse contexto todo que a gente chega num livrinho. Um livro surpreendentemente modesto, pequeno até, mas que ia virar o mundo da filosofia de cabeça para baixo. O próprio nome do livro já entrega o jogo. Isagoge, em grego, quer dizer basicamente introdução. O objetivo era bem humilde, servir de porta de entrada para um texto bem mais casca-grossa do Aristóteles, as famosas categorias. Mas que 5 vozes são essas? O que são esses conceitos que Porfírio estava tão interessado em explicar? A ideia dele foi genial na sua simplicidade. Ele basicamente pegou tudo que a gente pode dizer sobre qualquer coisa no universo e organizou em 5 caixinhas: gênero, espécie, diferença, propriedade e acidente. Com isso, ele criou uma ferramenta poderosíssima para organizar o pensamento e fazer análise lógica. Só que o verdadeiro pulo do gato, a genialidade da Isagoge, não está nas respostas que ela dá, de jeito nenhum. Está nas perguntas que ela ousa fazer. Logo de cara. É isso mesmo. Logo no prefácio, antes mesmo de começar a explicação, Porfírio lança umas verdadeiras bombas. Umas perguntas metafísicas super profundas sobre os conceitos de gênero e espécie. E essas perguntas, elas iam ecoar por séculos. Primeiro ele pergunta o seguinte: ok, esses conceitos como animal ou humano, eles existem de verdade lá fora, no mundo, ou são só ideias, rótulos que a gente cria na nossa cabeça? Aí ele continua: beleza, vamos supor que eles existem. Eles são coisas físicas que a gente pode tocar, ou são coisas imateriais, puramente abstratas? E para fechar, ele manda a última. E se forem imateriais, eles existem por conta própria, flutuando por aí separados das coisas que a gente vê, ou só existem dentro dessas coisas? Pesado, né? E agora vem a parte mais genial, ou talvez a mais maluca. Depois de jogar essas perguntas gigantescas na mesa, Porfírio simplesmente diz: então, sobre isso aí eu não vou falar não. É um assunto muito complexo, precisa de mais investigação, e pronto. Ele simplesmente sai de fininho. Ele literalmente jogou a bomba e saiu correndo. E ao fazer isso, ao se recusar a responder, ele criou um vácuo, um espaço em branco que os filósofos dos próximos 1000 anos se sentiram na obrigação de preencher. Foi aí que nasceu a famosa Querela dos Universais, um dos maiores debates da história da filosofia ocidental. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma guinada completamente inesperada, porque o legado desse pagão vai ser consolidado justamente por aqueles que ele mais criticava. Pensa bem, o livro foi traduzido para latim por um cara super influente, o Boécio. Daí virou leitura obrigatória para estudar lógica. Foi parar no Trivium, que era o currículo básico das universidades medievais, e todo grande filósofo cristão, como Tomás de Aquino, usava o livro. Ou seja, não importava o que o autor pensava, a ferramenta era boa demais para ser ignorada. E aqui está o ponto central de tudo. De um lado, um autor, um anticristão furioso. Do outro, a sua obra, uma ferramenta de raciocínio tão clara e poderosa. O objetivo dele era só introduzir um texto pagão, mas o resultado? A obra dele virou a porta de entrada da lógica para toda a filosofia cristã medieval. O valor da ideia superou, e muito, a ideologia do criador.
Isso mostra uma coisa fantástica, não é? Que a chamada Idade das Trevas talvez não fosse tão das trevas assim. Seus pensadores estavam abertos o suficiente para pegar uma ferramenta de pensamento que era perfeita, sem se importar com a religião de quem a criou. É a prova de que a busca pela verdade pode construir pontes nos lugares mais improváveis. No fim das contas, a jornada da Isagoge de Porfírio nos deixa com essa reflexão. O que acontece quando uma ideia é tão boa, tão útil, que ela se torna maior e mais poderosa do que a própria pessoa que a criou? É a prova de que as melhores ideias, de fato, têm vida própria.